Já de volta com o Manhã no Ar, agora 6h16. Vamos falar de educação? Em Parintins, pais e responsáveis por crianças estão fazendo fila e até dormindo na porta de creches para garantir a matrícula dos pequenos, viu? No total, estão sendo oferecidas 930 vagas no maternal. As matrículas para o maternal vão ser feitas nos dias 10 e 11 deste mês. Mas há 2 dias, os pais fazem filas nos centros educacionais da cidade para garantir a vaga dos filhos. O motivo da antecipação é porque eles procuram uma creche mais próxima de casa ou por qualidade de ensino. Neste centro educacional infantil do centro da cidade, as 40 vagas já foram preenchidas por uma lista feita pelos próprios pais. É inadmissível isso. Outras escolas já liberaram ficha, essas coisas assim, a diretora foi atrás. Nós não entendemos o motivo, por que ainda não aconteceu isso. Falam que vai ter vaga por aí, vai ter vaga, nenhuma criança vai ficar sem estudar. Mas se nós não formos atrás, nós não vamos conseguir. Se a gente não vier com antecedência, né, as pessoas elas vão vir e tomar a nossa vaga. Então a gente vem, que é para justamente a gente conseguir essas vagas, né? Em nota, a Secretaria Municipal de Educação pediu paciência aos pais e garantiu que nenhuma criança vai ficar sem estudar por falta de vaga. Bom, o prazo para o alistamento militar já começou, viu? Devem fazer o registro os jovens brasileiros nascidos em 2001. E quem traz mais detalhes sobre esse assunto para a gente é o repórter Fred Rocha, que já está preparado ao vivo para conversar com a gente aqui no Manhã no Ar. Fred, muito bom dia para você. Conta pra gente até quando pode ser feito o alistamento. Muito bom dia, Carol. Bom dia a todos. O alistamento, o prazo começou ontem e vai até o último dia útil de junho. Em julho sai a lista daqueles que vão servir as Forças Armadas. Vale ressaltar que é preciso levar a documentação junto na Junta Militar, melhor dizendo, da cidade. Aqui em Manaus, fica na Rua Visconde de Mauá, no centro, próximo ao Paço Municipal. O jovem precisa levar o CPF. Se não tiver, deve levar a certidão de nascimento, assim como também um comprovante de residência e o RG, documentação que deve ser levado, como eu disse, lá na Junta Militar. O alistamento é obrigatório para aqueles que nasceram em 2001, ou seja, que hoje têm 18 anos de idade. No entanto, a lei também prevê casos de dispensa. Por exemplo, se aquele jovem provar que ele é o único mantenedor daquela família, ou seja, que a família depende financeiramente dele, ele pode então levar toda a documentação que comprove isso, que será dispensado. Também aquelas pessoas que têm necessidades especiais, com um laudo médico, o documento é suficiente também para que essa dispensa seja realizada. Existe também a prestação de um serviço alternativo para aqueles jovens que não querem servir o Exército por convicção religiosa, política ou filosófica. Mas daí precisa que o líder religioso, político ou filosófico dê uma declaração a este jovem. Ele vai anexar a declaração a um requerimento que vai fazer o pedido, então, da prestação do serviço alternativo. Aquele que deixar de se alistar, conforme a lei, vai ficar em débito, então, com o alistamento. E aí não vai poder se matricular em uma instituição de ensino, assim como também tirar passaporte e nem assumir cargo público. Se você tem alguma dúvida, dá para tirar essas dúvidas no site www.alistamento.eb.mil.br. Carol. Valeu, Fred, pelas informações. Fred, que é jovem, mas já passou dessa fase de alistamento, né? Mas traz essas informações aí pra gente. Daqui a pouco eu volto a falar com você sobre os outros assuntos. Fred, até já. E o novo governo do estado pretende aumentar os investimentos na cultura regional, viu? Mesmo com um orçamento pequeno, os festivais seguem previstos no calendário de 2019. O Carnaval, em março, vai ser o primeiro evento realizado pela Secretaria. Para isso, devem ser feitas reuniões com os representantes das escolas de samba e um edital também vai ser aberto. O novo gestor da SEC diz que nesta gestão o objetivo é a valorização dos artistas locais. Nós temos essas ações nos 100 dias. Dentro dos 100 dias estão o Carnaval, o início do diálogo relacionado ao Festival de Parintins, Festival Folclórico, Festival de Ópera, e já essa reaproximação com os artistas que vai nos dar aí uma agenda de ações e, em paralelo, o diálogo também com os municípios.
Parece muita coisa, mas com planejamento certamente nós vamos executar nossa agenda. Segundo o secretário, um dos objetivos é tentar manter e reformular os antigos festivais que eram realizados nas gestões anteriores. Um outro exemplo é o concerto de Natal que não foi realizado no ano passado. A ideia agora é que essa apresentação não seja feita apenas aqui no Largo São Sebastião e no Teatro Amazonas, mas que possa se expandir para outros bairros da capital. Além da capital, o desafio da nova gestão é fortalecer os festivais dos municípios do interior. Até porque hoje nós já temos alguns municípios que já têm uma tradição em diversos movimentos, não só folclóricos, mas em outros segmentos da cultura. Mas a gente percebe a necessidade de a gente ampliar essa ação. Isso vai começar com o nosso diálogo com os secretários de cultura dos municípios, que vai acontecer logo, logo, nós já estamos fazendo essa agenda, e a partir daí nós vamos fazer uma agenda de ação para começarmos a executar esses projetos. Que bom, importante, né? Nosso estado é tão rico culturalmente, isso não pode ser deixado de lado. Mudando um pouquinho de assunto, em breve, o Amazonas poderá ter 3 universidades federais, viu? É o que um projeto de lei de desmembramento da UFAM deve tramitar aí no Congresso Nacional a partir de fevereiro. A ideia é que as unidades do interior do estado sejam aglomeradas em 2 novas universidades a serem criadas. Hoje, a Universidade Federal do Amazonas tem sedes em 4 municípios do interior, além do campus da capital. A proposta é unir as unidades de Itacoatiara e Parintins e transformá-las na Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas. Já as outras 2 sedes da UFAM, em Coari e Benjamin Constant, podem se tornar a Universidade Federal do Médio e Alto Solimões. Em Manaus, nada muda. A proposta ainda precisa passar pelo Congresso Nacional e, se for aprovada, cada uma dessas universidades vai ter uma estrutura administrativa independente, com reitor, pró-reitor e, a partir daí, os recursos vindos do governo federal vão diretamente para elas, sem intermediários. Segundo o reitor da UFAM, a autonomia para as unidades do interior é uma demanda antiga e pode permitir mais investimentos. Esses locais, além das novas universidades, eles terão mais vaga para docentes, para técnicos administrativos, novos cursos para os alunos dessas regiões. Ele garante ainda que o campus da capital vai dar todo o apoio necessário para as novas universidades e os projetos de pesquisa conjuntos vão ser incentivados. As universidades vão atuar como um consórcio de universidades públicas, a exemplo de que ocorre em outros estados, que tem mais de uma universidade federal, onde essas instituições trabalham em parceria. Então, nesse sentido, a parceria está mantida, ela vai acontecer naturalmente, até porque ganha todo o estado. Boa notícia, principalmente para quem mora no interior, né? Olha, mudando de assunto, o desespero por moradia das vítimas do incêndio do Educandos é cada vez maior, viu? Sem muitas respostas, eles cobram a agilidade da prefeitura para a liberação do auxílio moradia. E aí, para piorar a situação, muitos aproveitadores continuam tentando se beneficiar injustamente. Após 2 semanas da tragédia, ainda é difícil encontrar forças para recomeçar. Jorge morava no Educandos há 40 anos. Depois de perder tudo no incêndio, teme pelo futuro da família. Até agora a gente sofre porque até agora sem resposta de nada. Vocês das autoridades, vocês têm como nos ajudar, então eu peço encarecidamente, nos ajude. A situação ficou mais difícil devido à demora para receber o auxílio aluguel no valor de R$300, anunciado pela prefeitura. Por isso, os moradores resolveram criar uma comissão e tentar agilizar o processo. Nós estamos querendo resposta do poder público, das autoridades. Queremos resposta do governo do estado, da prefeitura de Manaus, porque a gente acompanha o trabalho que é feito pela prefeitura durante a época da cheia. Então, essas famílias, já existe um cadastro na prefeitura, Então, nós não estamos entendendo porque a demora em atendê-los, Outra reclamação é que algumas pessoas que não foram prejudicadas pelo incêndio estão se aproveitando da situação.
E durante a reportagem, flagramos o momento em que as pessoas que não estão cadastradas tentavam receber donativos. A polícia teve de intervir para resolver a confusão. É o seguinte, aqui nessa área só quem pode entrar aqui tem pulseira. Não adianta estarem falando que a gente está sublinhando alimentos que não estamos. Tudo aqui que tem é nosso, não é de pessoas que estão aí fora, entendeu? O incêndio do último dia 17 de dezembro afetou cerca de 3.000 famílias que hoje vivem em abrigos à espera de ajuda para recomeçarem suas vidas. A gente quer ajuda, eles estão precisando de ajuda, né? Um auxílio moradia digna para os nossos filhos. A minha filha ontem teve chorando, com saudade de casa. Pai, quando que eu voltar para minha casa? O que eu vou falar para ela? Entendeu? O que eu vou dizer para ela? É uma situação complicada, né? É incrível, eu não consigo entender como diante de uma tragédia tamanha, as pessoas ainda conseguem se aproveitar dessa situação, né? Se aproveitar aí dessas pessoas que precisam. Agora, também a gente entende que tem uma burocracia aí no recebimento desse auxílio, mas essas pessoas estão desesperadas, estão sem casa, sem nada, perderam tudo. E aí você imagina como tá essa família tentando se reerguer agora, né? Precisa de uma atenção, isso aí. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania informou que 841 famílias se apresentaram para o cadastro e 74 foram invalidados. Com a conclusão dessa parte dos trabalhos, a Semasc vai encaminhar à Secretaria de Finanças a lista com a quantidade de famílias aprovadas. Depois disso, os benefícios devem começar a ser pagos no prazo de 15 dias. Bom, olha só essa história. A esposa do vice-presidente da República e uma professora aqui da UEA foram alvo de fake news. A Tamires Claire está ao vivo, vai contar para a gente o que está acontecendo. Tamires, muito bom dia para você. Menina, que história esquisita essa, né? Conta aí para a gente, esclarece isso. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia a todos os telespectadores aqui do Manhã no Ar. Pois é, né? Bem esquisita. A gente parece estar tão longe, né? Só que a confusão chegou aqui mesmo. É o seguinte, o nome da professora que dá aula lá na Universidade Estadual do Amazonas é Maria Paula Gomes Mourão. E o nome da vice-primeira-dama, Paula Mourão. Então, as pessoas começaram a divulgar uma fake news, né, um currículo Lattes da professora como sendo o da vice-primeira-dama. A professora, ela é médica, né, e no currículo dela, né, o currículo Lattes, que é aquele currículo acadêmico que é certificado por ela e tudo mais, tem o telefone dela. Então, muita gente começou a ligar, importunar a professora, que precisou se manifestar de alguma maneira. Então, a confusão foi tanta, foram tantas ligações, ela ficou realmente muito chateada, então ela foi até a UEA, que se pronunciou em relação a esse assunto, dizendo que as informações do currículo realmente são verdadeiras, mas não pertencem à vice-primeira-dama, porque muita gente começava a ligar para ela, confundindo, e aí começava a ofendê-la, enfim, realmente foi uma situação muito chata para a professora, e a UEA, inclusive, se colocou à disposição ali para esclarecer qualquer tipo de informação, mas lamentou o ocorrido, disse que realmente fake news é um fenômeno, né, dos tempos modernos. Agora as pessoas parecem que não procuram a verdade e pediu a eles encarecidamente que as pessoas que vejam essa mensagem na internet, nas redes sociais, pensem antes de compartilhar, porque a notícia foi compartilhada na manhã de quinta-feira e às 5 horas da tarde já tinha 7.000 compartilhamentos. Então você imagina o tanto de gente que não viu aquilo e ficou ali achando que era vice-primeira-dama. E a gente sabe que ano passado foi um ano complicado, né? Os ânimos estavam realmente bem aflorados, então as pessoas acabavam descontando em gente que não precisa, né? E importunando pessoas que não tinham nada a ver com a situação. Então, não só com essa notícia, mas é sempre bom que quando a gente olha as redes sociais, preste atenção se aquela informação é realmente verdadeira. Vá realmente na fonte inicial, na fonte primária, veja lá se tem realmente algum fundo de verdade ou se não, para que vai compartilhar, né? É uma situação chata, a gente acaba criando situações que nem precisa, né, Carol? É verdade, viu, Tamires? Por uma coincidência aí na questão dos nomes, né?
acabou se dando esse mal-entendido, um super inconveniente, né? Pelo menos, Tamires, em era de informação que corre rápido, que essa informação seja esclarecida e que a professora fique aí em paz novamente, né? Que pare essa importunação toda. Obrigada, Tamires, aí pelo esclarecimento. Daqui a pouco eu volto a falar com você. Bom, o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, se pronunciou sobre as declarações do governador Wilson Lima em relação ao rombo financeiro do estado. Segundo o Amazonino, a antiga gestão justificou o não pagamento das contas de energia elétrica porque a empresa distribuidora deve 1,7 bilhão em ICMS para o governo. De acordo com o ex-governador, a dívida da concessionária já foi reconhecida pelo Conselho de Recursos Fiscais e ajuizada. Sobre a informação divulgada pelo novo governador de que recebeu o estado com um rombo de mais de 2 bilhões, Amazonino disse que os dados revelados não levam em consideração a projeção do crescimento da arrecadação e negou o déficit. Em nota, Wilson Lima afirmou que os números levantados pela equipe de transição e do Movimento Brasil Competitivo mostram o déficit orçamentário de R$1,5 bilhão e dívidas superiores a 800 milhões para o exercício de 2019. O governo disse ainda que a dívida da concessionária de energia com o estado de fato existe, o que não isenta de maneira alguma a responsabilidade do estado de pagar dívidas contraídas. As informações reunidas pela equipe de transição, validadas inclusive por integrantes do governo Amazonino Mendes, já foram encaminhadas para os órgãos de controle estadual e federal. Bom, agora chegou a hora da gente conversar um pouquinho, fazer a nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vamos então falar ao vivo com o Emanuel Cardoso, que já está nos esperando na rádio. Emanuel, já está por aí? Oi, já sim, Carol, já sim, já estamos por aqui. Bom dia para você. Que bom dia para você também. Olha, a gente vai tratar de um assunto, né, hoje, Emanuel, que a gente já vem falando por aqui. No limite do prazo, no fim, no apagar das luzes, o presidente Jair Bolsonaro sancionou então a lei que concede benefícios fiscais para empresas da região Norte e Nordeste. Um alívio para o Estado, não é mesmo? Exatamente. Essa sanção dele diz respeito à manutenção dos incentivos fiscais dados pelo governo federal para a região, para a Sudam, para a Sudene e também para a Sudeco, que envolve empresas instaladas no centro-oeste do país. Então, na verdade, essa decisão do presidente Bolsonaro mantém os incentivos que já eram oferecidos a esta empresa, incentivos na casa de 75% de redução do imposto de renda. Por isso, por ser um imposto federal, dependia então da sanção do presidente da República. Então está mantida esses incentivos estão mantidos até o ano de 2023, esses incentivos estão mantidos. Mas o detalhe, os incentivos que forem concedidos a partir de agora, a partir dessa nova decisão, terão aí um prazo de 10 anos. As empresas vão poder gozar desses incentivos por um período de 10 anos e aquelas que já estavam inseridas dentro desse incentivo vão continuar com o prazo que já tinham. Esses incentivos começam então agora na região centro-oeste do país, porque antes era apenas no norte e nordeste com a Sudam e com a Sudene. O projeto apresentado e aprovado no Congresso e que foi levado para o presidente Michel Temer ainda no ano passado incluiu a região centro-oeste. Havia uma recomendação do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento lá no ano passado para que o governo federal não aprovasse essa medida, não aprovasse esses incentivos. Essa recomendação foi endossada pelo ministro Paulo Guedes, né, hoje superministro da Economia, que abarcou as pastas da Fazenda e do Planejamento. Ele mesmo se pronunciou, mesmo antes de ser ministro, também em relação à não aprovação desses incentivos, mas o presidente Bolsonaro a si mesmo sancionou essas medidas que devem representar algo em torno de 6,8 bilhões de reais em renúncia, ou seja, imposto que deixarão de ser recolhidos pelo governo entre os anos de 2019 e 2020. Esse
ano e no próximo ano essa renúncia deve, de acordo com o levantamento feito pela Fazenda, deve representar algo em torno de 6,8 bilhões de reais. Agora, quando eles fazem esses levantamentos, eles não levam em consideração o imposto que efetivamente é recolhido com o funcionamento dessas empresas, porque esses incentivos acabam atraindo investidores que se implantam nos locais que montam as empresas e acabam fomentando a atividade econômica. E nesses levantamentos, infelizmente, a gente só ouve dizer, olha, a Zona Franca representa tantos por cento ou tantos bilhões de renúncia. A Sudão representa tantos bilhões de renúncia, mas ninguém fala na contrapartida, naquilo que efetivamente é gerado com a implementação e com o funcionamento dessas empresas, Carol. É evidente, né, Emanuel, que isso é uma notícia boa, que traz um conforto aí para o nosso estado, mas também é preciso entender que esse não é o único problema. A Zona Franca precisa de outros olhares apurados, questões de infraestrutura, enfim, uma série de outras coisas que também precisam ser observadas para que a manutenção do polo industrial seja garantida e seja realmente atrativa para os empresários. Agora, o seguinte, falando de política nacional, a equipe de economia do presidente Jair Bolsonaro estuda aí um imposto adicional, né, para aqueles mais favorecidos, para os mais ricos, é isso? Exatamente. Nesse momento aí que o governo tá se ajustando, na próxima semana o ministro Paulo Guedes deve apresentar aí a nova proposta de reforma da Previdência, que é um dos grandes gargalos e nesse momento, até mesmo em relação a esse incentivo que a gente acabou de falar, se o governo apresenta o incentivo de um lado, tem que apertar o cinto em algum outro investimento ou em algum outro incentivo. O governo sinaliza agora o aumento da alíquota do imposto de renda para os mais favorecidos, né? Aqueles que têm uma renda mais alta. Hoje, Carol, funciona assim. Quem recebe até a partir de R$ 1.903,99 começa a pagar o imposto de renda e ele começa com 7,5% em cima desse valor. Acima de R$ 2.826 até R$ 3.751, o contribuinte paga 15% desse valor para o imposto de renda. Agora, até o limite de R$ 4.664, essa alíquota sobe para 22,5%. Quem ganha a partir de R$ 4.664 paga 27,5% do imposto de renda. Esse processo aí, tecnicamente, é chamado de progressividade tributária, que se caracteriza justamente por onerar quem tem uma faixa de renda mais alta e desonerar e reduzir o valor para quem tem uma renda menor. A proposta, então, do governo, é uma proposta apresentada pelo senhor Marcos Sintra, que é o secretário especial da Receita Federal, é de aumentar essa progressividade, desonerando aqui quem recebe menos e aumentando a alíquota para quem recebe mais, para quem ganha mais. Isso estritamente em relação ao imposto de renda, Carol. Agora, Emanuel, observa uma coisa aqui comigo. A gente tem que lembrar, essa questão de aumentar os tributos não é algo novo. Isso já foi estudado no governo, já é algo muito praticado em economias mais desenvolvidas. E a gente tem que entender que isso mexe num dos maiores problemas do nosso país, que é a grande concentração de renda. Aí eu vou te lembrar aqui que o Manaus, segundo dados do IBGE, Manaus está na 6ª posição em relação às cidades onde mais se concentra renda em pessoas mais ricas. A gente precisa lembrar também que isso mexe diretamente com apoiadores do nosso presidente Jair Bolsonaro. Porque é preciso lembrar que ele foi eleito em 97% das cidades mais ricas, com maior índice de desenvolvimento humano, e ele tem um grande apoio da classe empresarial. Ou seja, enquanto isso é um alento para os menos favorecidos, mexe diretamente com a classe empresarial e com aqueles que têm mais, que vão contra isso. Quando eu falei para você que isso já foi estudado pelo governo, justamente foi embarreirado pela pressão causada pelos empresários e pelas pessoas que têm mais. Então, o governo certamente encontrará essa dificuldade também. Agora, sim, essa questão dos tributos ainda é algo que vai se pensar, isso depende muito do ajuste fiscal que ainda vai ser implementado e esbarra em questões, como nós falamos, esbarra aí nessas questões de ser aprovado, então, pelo Congresso e também pela sociedade.
Exatamente, Carol. O presidente da República tem reunião marcada para a próxima terça-feira, com todos os ministros. É uma reunião semanal que deve acontecer agora nos primeiros 100 dias de governo, justamente para que a cada reunião os ministros apresentem as suas propostas, o que deve ser feito, o que deve ser encaminhado nesse primeiro momento do governo Bolsonaro, e aos poucos a gente vai tomar conhecimento das medidas tanto do Ministério da Economia, como também o que deve ser levado adiante pelo governo em termos de reformas da Presidência, da reforma tributária e tudo mais. Até agora os mercados têm reagido bem, né? O dólar está em queda, as bolsas estão valorizadas e aos poucos a gente vai tomando conhecimento do que são as novas decisões aí do presidente e da sua nova equipe de governo, Carol. Obrigada pela conversa, pela boa conversa. Sexta-feira, bom fim de semana para você, até semana que vem. Para você também, para os seus telespectadores, excelente fim de semana e na segunda a gente se encontra por aqui. Beleza, valeu. Ó, depois do intervalo, a gente traz os casos de polícia, viu, registrados aqui em Manaus. Na Zona Norte, um tiroteio provocou pânico em quem trafegava ali pela Avenida Noel Núteos na tarde de ontem. E ainda, durante a noite desta quinta-feira, o SPA Juventina Dias, que funciona, né, na Compensa, fechou as portas depois que pessoas feridas em um tiroteio foram encaminhadas para a unidade. 6 horas e 42 minutos, eu volto já já.